Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o treinador César Sampaio muda o time para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Sampaio vai colocando a sua cara nesse time do Santos e reforça o setor de marcação. Você vai conferir o provável time do Santos para enfrentar o Red Bull Bragantino. O Peixe finalmente pode jogar em São Paulo como mandante na temporada 2025. O Santos deve anunciar a partida contra o Ceará no Morumbi. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, olha, o César Sampaio aos poucos vai colocando a sua cara nesse time do Santos Futebol Clube. Sem Neymar, sem Soteldo e sem Álvaro Barreal, Sampaio deve improvisar na lateral direita e fará mudanças no meio-campo e também no ataque. No treinamento de ontem, Sampaio colocou a seguinte formação como titular. Portanto, é esse o provável Santos para a partida contra o Red Bull Bragantino. Tá na tela para você. Gabriel Brazão no gol. Aí temos a primeira novidade. Luizão pela direita, na zaga Gil, Zé Ivaldo e Escobar. No meio-campo, João Schmidt. Outra mudança, hein? Retorno de Diego Pituca ao time titular e Benjamin Roleiser como meia. Na frente, Gabriel Bontempo deixa o meio-campo e vai jogar como atacante, aberto pela direita. Na base, os melhores momentos do Bontempo foi jogando como atacante, portanto ele retorna à sua posição original. Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares como centroavante. Tá aí um 4-3-3 que pode se tornar um 3-5-2 durante a partida, né? Porque poderemos ter claramente o Luizão formando a linha de zagueiros com 3, e aí soltando, claro, o Escobar como ala e o Bontempo como ala também, e aí o meio-campo com Pituca, Schmidt, Roleiser, Guilherme jogando colado ao Tiquinho Soares. Olha, no papel é muito interessante essa escalação do Santos, porque você pode ter variações, né, durante a partida. Poderemos ter até um 4-4-2, por que não? Você pode ter, claro, o jogador Roleiser, né, formando ali o meio-campo ao lado do Bontempo, do Pituca e também do João Schmidt, num esquema tático com 4 jogadores no meio-campo. O Santos, nós estamos falando aqui há algum tempo, o Santos Futebol Clube tem problemas na lateral direita, mas também tem problema no meio-campo, né? O Santos, de forma costumeira, né? E muitas vezes frequente, o Santos é controlado no meio-campo pelos adversários. O Santos sempre leva desvantagem no meio-campo quando enfrenta grandes times. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o próprio Corinthians no Campeonato Paulista. Então o Santos, Fluminense no Maracanã, o Santos perde muito ali no meio-campo. Então acho que a ideia do Sampaio, principalmente por ter sido um grande meio-campista, um jogador de marcação, é reforçar esse meio-campo, é reforçar a defesa e povoar melhor esse setor do gramado. Vamos ver, vamos torcer. No papel, me parece ser muito interessante. E, curiosamente, esse time é o mesmo, né, que o Neymar escalou, só com uma mudança. O Neymar escalou o Souza no lugar do Escobar. No mais, bate com aquilo que o Neymar tinha divulgado no seu Instagram. Olha, o Sampaio, a ideia da diretoria é manter o Sampaio por pelo menos mais 3 jogos. Contra o Bragantino no final de semana, contra o CRB no meio de semana pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, jogo na Vila Belmiro, e contra o Grêmio na Arena do Grêmio pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é testar o Sampaio nesses 3 jogos. Em paralelo, o Santos está de olho no mercado, portanto, o Santos não deixou de observar o mercado e nesse período podem acontecer entrevistas, podem acontecer conversas com outros treinadores, mas não está descartada a possibilidade de efetivação do Sampaio. Se o Sampaio for bem nesses testes, o Santos pode realmente manter Sampaio
como treinador. Coloca aí nos comentários se você acha uma boa ideia essa estratégia do Santos, testar o Sampaio por mais partidas. Você vê perfil no Sampaio para ser o treinador efetivado do Santos Futebol Clube? Deixa aí nos comentários a sua opinião, sempre é muito importante aqui no Varanda Futebol Debate. E olha, para o jogo do próximo domingo, teremos aí uma novidade entre os relacionados. Aderlan já está liberado, tem treinado normalmente, portanto Aderlan deve pintar entre os relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino. Sobre os ingressos, já estão à venda, os ingressos com preços de 300 a 150 reais, né? Portanto, você tem o ingresso mais barato, 150 reais para PCR e 300 reais é o ingresso mais caro, cadeira coberta. Arquibancada, 200 reais, Cosmo Damião e também a Geral Santista, e arquibancada José Alencar, cadeiras térreas, 250 reais e cadeira social também 250 reais, já cadeira coberta 300 reais, claro, e de acordo com o seu plano de sócio, você tem os descontos ali que são estipulados para cada categoria. Arbitragem definida para o jogo do próximo domingo, hein? Teremos no apito Rafael Claus de São Paulo, assistente 1 Danilo Ricardo Simon, assistente 2 Fabrini Bevilacqua Costa e no VAR Daniel Nobre Bins. Portanto, tá aí definida a arbitragem para o jogo do próximo domingo. Que bom que não é o Palmeiras o nosso adversário, porque o Klaus, quando apita jogo do Palmeiras, mamãe, hein? É um perigo o Klaus quando apita jogo que envolve o Palmeiras. Meus amigos varandeiros, o Santos pode mandar o jogo da 8ª rodada contra o Ceará no Morumbi. No dia 12 de maio, às 20 horas, Santos e Ceará deve acontecer no estádio do Morumbi. O Santos já tem um acerto com o São Paulo, faltando ali últimos detalhes, questões burocráticas para mandar esta partida em São Paulo. Portanto, tá aí o Santos. A promessa do presidente Marcelo Teixeira é mandar pelo menos 5 partidas na temporada na capital. E caso confirme a partida Santos e Ceará no Morumbi, o Santos vai mandar o seu primeiro jogo na capital como mandante nesta temporada. Portanto, faltariam 4 jogos para o presidente Marcelo Teixeira cumprir a promessa que fez no começo do ano. Olha, eu vejo com bons olhos, né? Claro que o torcedor do Santos em São Paulo é a grande maioria. Grande fatia da torcida do Peixe está concentrada em São Paulo e o Santos jogando aqui se aproxima da sua torcida. É muito importante o Santos, não só nas questões envolvendo o lado financeiro, né? Mas também o lado do marketing, né? Você possibilita com que muitos torcedores que não conseguem se deslocar para a Vila Belmiro por N questões de custo, questões de logística, horários complicados. A gente sabe que o torcedor do Santos, em grande parte, é o único torcedor que tem que viajar para ver o seu time jogando em casa. Então isso é muito complicado, e jogar no Morumbi é você se aproximar da grande massa que torce para o Santos Futebol Clube, que está em São Paulo e não está em Santos. Então vejo com bons olhos e torço para que realmente essa alteração seja confirmada, e será muito legal ter a possibilidade de colocar quase 60 mil santistas no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Então marca aí na sua agenda, dia 12 de maio, às 20 horas, Santos e Ceará deve acontecer no Morumbi. Lembrando, ainda não existe a confirmação por parte do Santos, mas está tudo muito bem encaminhado para que isso aconteça. Meus amigos varandeiros, olha, o Pedro Caixinha continua sendo lembrado nos bastidores da Vila Belmiro. Isto porque o Santos terá que pagar ao treinador português 2 milhões de euros pela multa rescisória. Lembrando que o Pedro Caixinha tinha contrato com o Peixe até dezembro de 2026 e o Santos optou por rescindir o contrato do treinador português e dos demais profissionais que faziam parte da comissão técnica. Com isso, o Peixe terá que absorver
a multa rescisória do Caixinha e também dos demais integrantes. Ao todo, são quase 18 milhões de reais que o Santos terá que pagar. O Caixinha quer receber isso à vista, ou no máximo em poucas parcelas dentro do ano de 2025. Já o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria do Santos propõem o parcelamento da dívida até dezembro de 2026. O Caixinha não quer aceitar este parcelamento a longo prazo. Portanto, se o Santos não chegar a um acordo com o treinador português, o tema pode sim parar na FIFA. O mesmo aconteceu com o treinador argentino Fabián Bustos. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau!